Olá, pessoal! Como vimos na videoaula passada, os dois planos realizados no governo Collor, tal como os da década anterior, fracassaram no sentido de alcançar uma estabilidade duradoura de preços. A estabilização veio somente através do Plano Real, concebido pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda de Itamar Franco, no período de maio de 1993 a março de 1994. Nessa videoaula, iremos estudar a gestão macroeconômica nos dois mandatos de FHC, de 1995 a 1998 e de 1999 a 2002. O Plano Real foi originalmente concebido como um programa em 3 fases. A primeira tinha como função promover um ajuste fiscal que levasse ao estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a principal causa da inflação brasileira. A segunda fase visava a criação de um padrão estável de valor denominado Unidade Real de Valor, a URV. E, finalmente, a terceira fase concedia poder liberatório à unidade de conta e estabelecia as regras de emissão e lastreamento da nova moeda, o real. A implementação da terceira fase ocorreu em 1º de julho de 1994. Nesse dia, R$1 equivalia a uma URV, a $1 ou ainda a 2.750 cruzeiros reais. Já nos primeiros meses, o Plano Real se mostrou muito bem sucedido no controle da inflação, o que permitiu que FHC saísse vitorioso nas eleições presidenciais de 1994. As taxas de variação anual dos preços continuaram a cair no seu primeiro mandato, entre 1995 e 1998. A estratégia de controle da inflação do Plano Real contou com 2 instrumentos que, apesar de fundamentais, trouxeram consequências negativas para o desempenho da economia nos anos que se seguiram. A taxa de câmbio valorizada, a chamada âncora cambial, que acabou por promover um desequilíbrio externo crescente, e os elevados juros, que aumentaram a crise fiscal. No tocante ao desequilíbrio externo, a razão do mesmo era que o grande aumento das importações que se seguiu ao Plano Real, combinado com um desempenho bastante fraco das exportações. Nos 3 anos entre 95 e 97, as importações estimuladas pelo câmbio valorizado cresceram a uma taxa média de 21,8% ao ano, enquanto as vendas ao exterior cresceram apenas 6,% ao ano. Não obstante, esses terem sido anos de grande expansão do comércio internacional. Além da piora das contas externas, o financiamento do próprio déficit a partir de 95 gerou um efeito de realimentação dos desequilíbrios. Como estes eram financiados com um novo endividamento externo e com a entrada de capitais na forma de investimento direto estrangeiro, a acumulação de estoque de passivos externos implicava pagamentos crescentes de juros, lucros e dividendos. Devido ao aumento das importações e à maior despesa associada ao passivo externo, o déficit nas transações externas, que fora de apenas $2 bilhões em 94, ultrapassou $30 bilhões em 97. A política econômica do primeiro governo de FHC se defrontou com um problema clássico dos problemas de estabilização: a falta de uma base representada pela política fiscal. Sem a ajuda desta, o êxito do real dependeu quase que exclusivamente do rigor da política monetária e os juros tiveram um papel essencial para preservar o plano. Muito se debateu na época sobre a responsabilidade relativa dos juros na piora do resultado fiscal depois de 94. O peso dos juros ao longo do tempo decorreu, por um lado, do aumento da taxa de juros real, já descontada a inflação, e por outro, do fato de as taxas de juros passarem a incidir sobre uma dívida pública crescente. A política econômica baseada na combinação
de déficit em transações externas e de taxas de juros reais elevadas foi progressivamente se fechando e praticamente deixou de existir no decorrer do segundo semestre de 98, quando o resto do mundo deixou de financiar o Brasil e a rolagem da dívida interna passou a ser feita a taxas de juros proibitivas. Entre o final de 94 e o ano de 98, o mercado financeiro internacional foi sacudido por 3 crises importantes. A primeira foi a do México, no final de 94. A segunda foi a dos países da Ásia, em 97. E a terceira foi a da Rússia, em 98. Em todas elas, o Brasil foi seriamente afetado devido à redução dos empréstimos aos países ditos emergentes, que sobreveio a cada crise. Com o Setembro Negro de 1998, os ajustes que o governo tensionava fazer ao longo dos 4 anos do governo seguinte teriam que ser feitos imediatamente. Depois de 3 ataques especulativos contra o real, em 95, 97 e 98, o instrumento clássico, a alta da taxa de juros, não mais se mostrava suficiente para reduzir o problema, além de agravar seriamente a situação fiscal. Foi nesse contexto de crise que a FHC iniciou seu segundo mandato presidencial, em janeiro de 1999. O esquema de política econômica que vigorara até então, porém, mostrou-se na prática exaurido. Faltando poucas semanas para as eleições presidenciais de 98, o governo brasileiro começou a negociar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, da ordem de 42 bilhões de dólares, que permitisse ao país enfrentar um quadro externo extremamente adverso. O acordo não contemplava mudanças na política cambial, mas exigia um importante aperto fiscal. O acordo foi recebido com descrença pelo mercado e o Congresso rejeitou uma das mais importantes medidas do programa fiscal proposto em outubro de 98, a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos. Em tais circunstâncias, o pessimismo externo aumentou e a perda de divisas se acelerou, com o país enfrentando semanas nas quais as quedas de reservas chegaram em certos dias a ser de mais de 1 bilhão de dólares. Assim, apesar da defesa ferrenha da política cambial, o governo ficou sem opção e a desvalorização cambial se impôs, tornando-se uma realidade. A partir de janeiro de 99, portanto, o governo passou a adotar o câmbio flutuante. Em março de 99, houve a nomeação de Armínio Fraga para o posto de presidente do Banco Central. Visto como um profundo conhecedor do mercado financeiro internacional, ele escolheu sua equipe e anunciou 2 providências: a elevação da taxa de juros básica e o início de estudos para a adoção do regime de metas de inflação, que há anos vinha sendo adotado em diversos países. Esta última foi entendida como uma espécie de troca de âncora face ao desaparecimento da âncora cambial, sendo o novo regime detalhado poucos meses depois, em junho. O regime de metas de inflação é um regime monetário no qual o Banco Central compromete-se a atuar de forma a garantir que a inflação efetiva esteja em linha com uma meta pré-estabelecida, anunciada publicamente. A meta inicial fixada para 99 foi de 8%, com tolerância de 2% acima ou abaixo do alvo. E nessa mesma oportunidade, adotaram-se metas de 6% para 2000 e de 4% para 2001. A inflação manteve-se dentro do intervalo previsto entre 99 e 2000, mas se situou acima do teto em 2001 e particularmente em 2002. Ao mesmo tempo, o governo conseguiu apoio político para aprovar as medidas de ajuste fiscal com as quais poderia renegociar o acordo com a FMI, já em um novo cenário. Como este incluía uma dívida pública maior devido ao efeito da desvalorização sobre a parcela da dívida afetada pelo câmbio, foi necessário ampliar a meta de superávit fiscal primário, que passou a ser de 3,10%, 3,25% e 3,35% do PIB para os anos de 99 a 2002, implicando um forte aperto fiscal, em particular nas contas do governo central. A desvalorização não teve os efeitos inflacionários que inicialmente temiam os que a ela se opunham nos anos anteriores.
Para tentar entender isso, é possível apontar para a importância de alguns fatores, como a demanda desaquecida, a desmontagem da mentalidade indexatória dos agentes econômicos, uma política monetária rígida e o cumprimento das metas fiscais acertadas com o FMI, que criou uma confiança crescente de que a economia seria mantida sob controle. A partir do começo de 99, o país iniciou um processo de retomada do crescimento e em 2000 a economia cresceu mais de 4%. Em termos de inflação, os resultados foram muito bons, pois a alta de preços foi de 9% em 99 e de 6% em 2000. Nesse último caso, atingindo exatamente a meta de inflação. Em 2001, a economia foi prejudicada por uma combinação de eventos, incluindo a crise de energia e os atentados terroristas de 11 de setembro, que abalaram fortemente os mercados mundiais. Nesse contexto, o risco do país voltou a aumentar, refletindo uma menor disponibilidade de capitais para o Brasil, afetando assim os juros domésticos. Isso comprometeu o desempenho médio da economia no segundo mandato do FHC. Os anos FHC foram caracterizados por marcas positivas importantes. A primeira foi a da estabilização. A segunda foi a das reformas, que deram continuidade de uma forma mais profunda a um movimento já iniciado no governo Collor, com o processo de privatização e de abertura econômica. Os resultados exitosos sob o ponto de vista da estabilização e da realização de reformas estruturais, entretanto, não apresentaram as mesmas características com relação à evolução do mercado de trabalho. Uma análise geral sobre o que aconteceu no mercado de trabalho no período do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso mostra que, embora os resultados sejam mistos, o balanço não é positivo. O país chegou em 2002 com taxas de desemprego superiores às de 93 e de 94. A derrota do candidato do governo nas eleições presidenciais de 2002 espelha certamente a avaliação por parte da sociedade de que a política econômica do governo FHC tinha deixado a desejar em termos dos seus efeitos sobre a renda e o emprego. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Nelas estudamos os dois governos de FHC. No primeiro governo, vimos que a batalha pela estabilização envolveu como instrumentos a âncora cambial e os juros altos. Isso trouxe como consequência maiores déficits fiscais e em transações externas. Tais problemas foram atenuados no segundo mandato, onde foi estabelecido os pilares de política macro: câmbio flutuante, superávit primário e metas de inflação. O governo de FHC promoveu reformas estruturais importantes para a economia brasileira, mas sob o aspecto de geração de emprego e renda, o saldo não foi positivo. Provavelmente por isso não conseguiu nas eleições de 2002 eleger seu sucessor, perdendo a campanha presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima videoaula, estudaremos os governos de Lula e Dilma. Até lá!